E momentos de tensão, viu? Olha, foi dada aí a ordem, já faz algumas semanas, no mercado financeiro brasileiro, pelos banqueiros bilionários, para que a imprensa começasse o seu modo golpista contra o Lula. É só você ver a cobertura que fazem sobre qualquer decisão ou não decisão do Lula. Criticaram, olha, nas últimas 24 horas chamaram o Lula de machista na Globo umas 20 vezes, em outros aí analistas da imprensa também passaram a fazer isso, e lá nos Estados Unidos, por conta das pesquisas que mostram aí queda na popularidade do Lula, também foi dada aí a ordem de começar o modo golpista. Então, por mais que o governo Trump esteja aí deixando de lado o bolsonarismo, Eduardo Bolsonaro está lá faz mais de uma semana pedindo sanções ao Brasil, tentando de todas as maneiras ferrar aí com a economia do Brasil, mais tarifas, mais sanções, enfim, ele não consegue ser recebido por nenhum integrante do governo Trump. Ele só é recebido sempre pelos dois mesmos parlamentares, que é uma deputada chamada Maria Salazar e um deputado chamado Jim Jordan. Só esses que recebem Eduardo Bolsonaro hoje. Pois bem, tentou também com o Elon Musk, não conseguiu, e olha, ele não para de fazer posts marcando o Elon Musk. O Elon Musk até ataca o Brasil de vez em quando, mas nunca é ali em conluio com o Eduardo Bolsonaro, né? Tá deixando de lado ali o bolsonarismo. Eu já expliquei aqui o fato de que o Eduardo Bolsonaro tem aí como melhor amigo o Steve Bannon, que tá brigando feio com o Elon Musk, que na verdade é o chefe do Trump, e isso faz com que a família Bolsonaro seja deixada um pouco de lado. Inclusive é só ver que os algoritmos das redes sociais que foram manipulados principalmente aí em favor de Nicolas Ferreira e Carla Zambelli, que são dois aí que já traíram Bolsonaro. Aí você vê como é que são as coisas, né? Inclusive o Bolsonaro chegou aí a declarar hoje que ele não quer que o Nicolas saia candidato ao Senado. Falou, o menino se empolgou aí, não vai ser candidato ao Senado coisa nenhuma. E olha que o Nicolas já tá tendo apoio da Globo, do UOL, Folha, Veja, deu entrevistas aí também na CNN para defender uma PEC que permita que ele seja candidato à presidência ou ao Senado. Aí você vê que coisa, a imprensa está apoiando e o Bolsonaro está colocando um breque ali. E quem também está apoiando o Nicolas? As redes sociais. Pois bem, em meio a isso tudo, o que acontece é que o Alexandre de Moraes peitou aí redes sociais de extrema-direita. Ele foi processado pela Rumble e pela Truth Social. Truth Social é a rede social do Trump, lá nos Estados Unidos, que alegavam censura, que ele estava censurando aí pessoas que moram nos Estados Unidos, no caso, Alan dos Santos, principalmente. Ok, a justiça americana não aceitou, estadunidense, não aceitou ali a liminar que eles pediram com algumas demandas contra o Alexandre de Moraes e diz que, olha, é óbvio que se ele é juiz no Brasil, a jurisdição dele é no Brasil. E as ordens que ele dá são para serem cumpridas no Brasil. E aqui é a justiça da Flórida. A gente não tem muito o que fazer quanto a isso, não. É óbvio que vocês aqui na Flórida não têm obrigação nenhuma de cumprir as ordens dele na Flórida. Mas lá no Brasil tem. E quem decide isso é a justiça brasileira. Pois bem, mais ou menos assim, né, em um juridiquês enorme, em inglês, disse a juíza que tirou ali a liminar. Nesse meio tempo, Alexandre de Moraes impôs ali uma multa. Ele cobrou uma multa que já tinha sido imposta lá atrás, em agosto do ano passado, de 8 milhões de reais para o X, que é a empresa do Elon Musk. O Elon Musk ficou bravo ali, não gostou nada o Elon Musk. Pode ser aí trilionário, mas ninguém gosta de perder 8 milhões por causa do Alan dos Santos. Tenho certeza que se ele pudesse, ele entregava 8 milhões na mão do Alan dos Santos e não pagava a multa para o Brasil. Mas se ferrou. Ou, se ele pudesse mesmo, ele ficava com os 8 milhões para ele. Aí, o que acontece? O Alexandre de Moraes começou a peitar e o Eduardo Bolsonaro, com esses dois parlamentares, que são ali chefes de uma comissão, começaram a fazer um projeto de lei, que é um projeto de lei anti-Alexandre de Moraes, mas que é um tiro no pé, que eu vou te explicar agora, que você vai falar, meu Deus do céu, que tiro no pé. O projeto de lei é o seguinte, é o Free Speech Act, que é Overseas Free Speech Act, que é assim, liberdade de expressão no resto do mundo, lei. Projeto de lei de liberdade de expressão no mundo inteiro. Que funciona o seguinte, qualquer pessoa que tiver feito um ato de censura contra um cidadão americano ou alguém que mora nos Estados Unidos, essa pessoa fica impedida de entrar nos Estados Unidos e, se estiver lá, será sumariamente deportada. Pois bem, esse ato seria para pegar o Alexandre de Moraes porque ele está impondo censura. Olha só que coisa, ele está censurando o Alan dos Santos. Só que tem um problema, né? Por essa lei aí, se for aprovada,
o ditador da Arábia Saudita também não pode entrar, né? A Justiça da Arábia Saudita já mandou aí o Twitter deletar mais de 20 mil contas. Inclusive, mandou o Twitter, e o Twitter fez isso de bom grado, o Elon Musk, né, não reclamou, dar dados como localização de usuários. Você, quando coloca Facebook, Twitter, Instagram, eles pedem, é obrigatório você colocar a sua localização. E o Elon Musk forneceu a localização de usuários do Twitter para que a ditadura sequestrasse e matasse opositores lá na Arábia Saudita. E fez isso em vários países. Mas se você pensar bem, o maior país do mundo hoje aí em crescimento de economia, que é a China não tem essas redes sociais estadunidenses. Então vai dizer aí que os chineses estão censurando cidadãos estadunidenses porque eles não podem publicar nas redes sociais chinesas e as contas deles não podem aparecer lá? Então fica um negócio estranho, né? Vai ficar bem estranho para os Estados Unidos como é que eles vão aplicar essa lei se um dia for aprovada. Aí passou lá numa comissão. Só que aí tem que passar em plenário, tem que passar no Senado, tem que passar em comissão no Senado ainda, depois lá nos Estados Unidos demora muito para tramitar uma lei. E não é urgência, né? Não é aí, prioridade do Trump. É Eduardo Bolsonaro criando seus factoides. Eis que no meio disso, a Embaixada dos Estados Unidos publica uma mensagem, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E olha só a mensagem golpista que publicou a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Vamos lá. O respeito à soberania é uma via de mão dupla, com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Falou o país que impôs golpes de Estado em mais de 60 outros países. Não vou nem falar das invasões. Invadiram mais de 75 países desde a Segunda Guerra Mundial até hoje. Mas respeita a soberania dos outros, tá? Vamos lá. Incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Isso podia ser endereçado a governos aí da China, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, ou de inúmeros países, inclusive europeus, que fazem a mesma coisa. Se as leis não são respeitadas, impõem multas. E se alguém está ali cometendo algum ato e o governo diz que essa pessoa não pode ter uma conta e a rede social mantém a conta dessa pessoa com todos os crimes sendo cometidos, e ou multa ou fechamento da empresa, ou banimento. O que aconteceu no Brasil é que o X recebeu multas e foi banido. Isso aqui é a embaixada dizendo o seguinte, que vocês estão aí, o governo brasileiro, eles ligam o governo brasileiro STF como se fossem a mesma coisa. Vocês estão censurando aí, impondo multas, a multa no caso ao Elon Musk, a empresas aí estadunidenses. Isso não pode, tá dando um aviso. É isso aí, ó. Golpe, tá? É golpe. O fato é o seguinte, o Bolsonaro não quer golpe contra o Lula. O Bolsonaro quer que o Lula fique até 2026. Ele acredita, Jair Bolsonaro, e eu vou falar, ele não tá errado nisso, tá? Que se o Lula cai e entra o Alckmin, a situação dele e do bolsonarismo vai piorar consideravelmente. Eu, Thiago, explico. O Alckmin, se você acompanhou os governos dele no estado de São Paulo, o Alckmin é um especialista em aparelhar o Estado. O Alckmin não brinca em serviço. A esquerda tem essa de republicanismo, somos muito honestos, então nós não vamos colocar ali as pessoas para aparelhar. Vamos ser ali, tem um cargo num ministério. Vamos colocar uma pessoa técnica, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa de direita, até de extrema direita talvez, com um pezinho ali. Muitos são de extrema direita e não falam, né, exatamente para conseguirem os cargos. Não vamos colocar alguém só dos nossos em todos os lugares, não. Olha, tem um cargo de juiz ali, desembargador para indicar. Vamos fazer aqui a articulação política, indicar alguém aqui, o toma lá da cá. Já o Alckmin não tava nem aí não. É o cara da minha confiança. Esse cara mata e morre por mim? Mata e morre? Então é ele. E aquele, mata e morre? Não. Ele quase mata e morre, mas não mata e morre. Entra em coma por você, mas morrer não. Então não serve. Tem que matar e morrer por mim. E o Alckmin aparelhava tudo. Inclusive, acredito eu, minha opinião, você aí disse, concorda, o Lula devia ter umas classes, umas aulas com o Alckmin nesse quesito aí, porque o Lula, o que faz, ele sempre, nos primeiros governos, fazia indicações que eram verdadeiros tiros no pé. Nesse governo, parece que ele, em algumas indicações aí, aprendeu. Mas se você perceber, e eu sou a pessoa que mais denuncio isso aqui, muitos aí não fazem esse tipo de denúncia. Eu não faço média com ninguém, não. Eu já falei, na ABIN tá cheio de bolsominion, e a ABIN é um órgão extremamente estratégico. Falei do Ministério do Meio Ambiente, falei de vários outros aí, em que tá cheio de gente traidora.
E eu falo, ó, tem algumas forças ocultas que talvez não estejam deixando o Lula fazer as mudanças que ele quer. Não sabemos que forças são essas, mas dá pra ver, ó, um Múcio no Ministério da Defesa. O Alckmin não tá nem aí, ele não brinca em serviço, até porque o Alckmin é de direita, e com gente de direita ele sabe que ele não vai ser aí vítima de uma tentativa de golpe, de algumas coisas que o Lula pode ser. Também tem esta, ele tem essa liberdade. Alguns acham que o Alckmin é de esquerda, nunca foi e nunca será. Pode até estar hoje mais ao centro e tal, se reposicionou ali, mas é só ver o governo dele. Então o Bolsonaro tem medo, muito medo do Alckmin. Por isso, o plano de Bolsonaro é manter o Lula até 2026, contar aí com a manipulação de algoritmo nas redes sociais para que o governo Lula chegue sangrando até 2026. A imprensa já está no seu modo golpista. É só ver a cobertura que teve na Globo da demissão da ministra, exoneração, não foi demitido e tal, chegou até vídeo circulando aí do momento que o Lula falou para ela, ó, você vai ser trocada. E tudo ok, ela abraçou o Lula, ela saiu, falou, ó, mudou a conjuntura, eu tive que sair. Ela é uma ministra técnica, era uma ministra técnica e não política, e o Lula precisa de políticos. Colocou o Alexandre Padilha, que também é doutor, trouxe para o Brasil os mais médicos, foi ele quem ampliou o Farmácia Popular, que era um programa pequeno e com um programa enorme. O Padilha tem aí suas marcas como ministro da Saúde, que foi no governo Dilma. Pois bem, e ele também faz articulação política, coisa que a Anísia não fazia. O Lula também estava bravo porque deixaram faltar vacina durante o governo Lula, e depois o governo Bolsonaro, que a esquerda criticou tanto a falta de vacinas. Obviamente, no governo Bolsonaro, a vacina ia salvar vidas diretamente. No governo Lula, não tinha aquela, queremos nos vacinar, as pessoas não estão assim mais hoje. Mas deixou faltar. E tem um hospital, que eu cheguei a fazer vídeo aqui, falando, um hospital ali do Rio de Janeiro, que é um hospital federal, são poucos hospitais federais no Brasil. E esse hospital é dominado pelo Flávio Bolsonaro. O Wilson Witzel chegou a falar isso na CPI da Covid, falou, o Flávio Bolsonaro tá fazendo escarcéu lá nesse hospital, tá? Hospital federal. A ministra entrou e não mudou. O pessoal do hospital continuou, o pessoal do Flávio Bolsonaro, saiu uma matéria no Fantástico detonando o governo Lula. Foi no ano passado, aí o Lula ficou bravo também. Aí ele trocou. Não foi por isso, foi por causa da articulação política, que a ministra também tem seus feitos, colocou Bolsa Família com remédio, Bolsa Família, o Farmácia Popular com remédios gratuitos para todo mundo, reconstruiu o Ministério da Saúde que estava destruído, enfim, tem seus méritos. E aí a Globo chamou o Lula de machista por demitir a ministra. Né? Engraçado, as mesmas jornalistas e os mesmos jornalistas da Globo que chamavam a Dilma, primeira presidenta e única até o momento mulher indicada pelo Lula, chamava a Dilma de histérica, reclamavam das roupas dela e reclamavam até do jeito dela andar. Dilma que foi torturada, reclamava do jeito dela andar. Mas aí o Lula que é machista. E deram um golpe na presidenta mulher. Aí não tinha problema. Aí agora o Lula faz uma troca, a Globo detona. Então a mídia está no modo golpista. E agora os Estados Unidos entraram no modo golpista, só que tem uma coisa. O Bolsonaro pode não querer golpe no Lula. Será que o Trump e o Elon Musk querem? Esse é o negócio. Ou será que eles também querem, como o Bolsonaro, que o governo Lula vá sangrando até 2026? O fato é que o Elon Musk já mostrou o que ele quer para o Brasil, tá? E eu vou te mostrar aqui porque ele fez um tweet. E o Eduardo Bolsonaro retweetou. O Elon Musk pegou um tweet do Nayib Bukele, que é o ditador de El Salvador. O Bukele está fazendo uma coisa que outros líderes da América Latina, de direita ou não, de extrema direita ou não, deveriam copiar. Ele chama vários influenciadores da América Latina para o país dele, e ele paga tudo, paga viagem, paga extra, obviamente, para eles irem no país dele e mostrar os feitos dele. O Bukele, quem é brasileiro, e brasileiros ficam numa bolha, né, com a América Latina, porque falam português e o resto do continente fala espanhol. Mas eu estou na América Latina, eu vejo, na América Latina todo mundo ama esse cara, acha que esse cara é o rei da cocada preta, que ele é o bonzão. Porque o que ele faz de propaganda para o exterior e também para o país dele, e ele tem uma popularidade altíssima lá, e ele é ditador. O que fez o Bukele? Ele está aqui mostrando, ele compartilhou uma notícia que mostra que o Congresso agora tem maioria, ele foi prendendo candidatos de oposição, né? Então ele conseguiu maioria no Congresso. E aí o Congresso está fazendo impeachment de ministros da Suprema Corte. E aí o Elon Musk colocou. Elon Musk tweetou isso aqui, porque é do Elon Musk. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler. A única maneira de restaurar o governo do povo na América é impeachment de juízes. Ninguém está acima da lei, incluindo juízes. Foi o que foi preciso para consertar El Salvador.
o mesmo se aplica à América, só que também ele quer fazer no Brasil. Aí o Eduardo Bolsonaro compartilhou isso, que é a resposta do Bukele, né? Que falou o seguinte, se você não acusar os juízes corruptos, você não pode consertar o país. Eles formarão um cartel, uma ditadura judicial e bloquearão todas as reformas, protegendo a corrupção sistêmica que os colocou em seus assentos. Então eles já estão falando, e o Bolsonaro já fala abertamente, que em 2026 eles querem ter maioria no Senado para começar a derrubar os juízes aí do STF e do STJ, para fazer uma ditadura bolsonarista de extrema direita. O Bukele, ele está sendo promovido aí pelo Elon Musk, e o Trump está gostando dele, porque ele está cedendo El Salvador e vai ceder para fazer campos de concentração. O Bukele, ele tem ali verdadeiros campos de concentração já no país dele, com gente do país dele, com prisioneiros do país dele, mas ele já fez um acordo com o Trump que ele vai aceitar aí os deportados do Trump para que fiquem nesses campos de concentração. Por quê? Porque esse é o motivo pelo qual o Hitler fez os campos de concentração em outros países, não na Alemanha, mas na Polônia, né? Porque na lei da Alemanha era proibido fazer todo aquele tipo de atrocidade, mas na lei da Polônia, a Polônia é outro país, que se dane. Mas a Polônia estava sob ocupação alemã, dane-se, é outro país. Então, o Trump quer fazer na Groenlândia, fazer como se fossem gulags lá, ele quer fazer, tá fazendo em Guantánamo, e o El Salvador também aceitou isso, sendo que o ditador de El Salvador, ele já tem expertise em campos de concentração, porque ele já tá fazendo lá. Então é isso que tá acontecendo, tá? Nesse exato momento. E aí estão atacando o Brasil. Só que o Lula não é tonto. O Lula já acionou o BRICS, o Brasil entrou na presidência do BRICS, e hoje o Lula estava na primeira reunião aí do BRICS, e o Lula falou, o que a gente vai querer agora é, 1, desdolarização, e 2, a integração do BRICS aqui. Nós temos que nos proteger economicamente uns aos outros, porque agora o bloco unido tem que se proteger de ameaças maiores que estão vindo. Então o Lula já está bem posicionado aí na geopolítica, para que caso tenha uma briga feia com os Estados Unidos, o Brasil tenha o lado certo. O problema que o Lula enfrenta, e que outros países como a China não tem, na Índia não tem, na Rússia não tem, que são os principais países do BRICS, é o seguinte, o Lula tem uma imprensa extremamente vendida e subserviente aos interesses internacionais, uma imprensa muito golpista. E o Lula tem no seu país redes sociais estadunidenses que manipulam o algoritmo contra ele. Na Índia até tem isso? Tem, só que com um poder muito menor. Na Rússia até tem algumas dessas redes sociais? Tem, mas com um poder infinitamente menor. E na China nem tem. Então, essas são aí as dificuldades que o Lula tem hoje. Veremos aí o que acontecerá nas próximas semanas, mas o clima agora é de tensão, viu? Tensão. É hora da esquerda começar a se unir. Inclusive, eu peço aí você que se inscreva no canal. E no terceiro link, tem o link aí do nosso grupo de distribuição. A gente vai começar a fazer concursos de quem consegue mais alcance nas postagens contra a extrema-direita e pagaremos para quem ficar nos primeiros lugares no concurso. Falou!